Pessoas, enfim o Snyder Cut foi lançado, ou seja, o Liga da Justiça na versão do Zack Snyder. Is now. Quer saber o que eu achei? Então vem comigo! Fala galera, para começar esse vídeo, vamos deixar aqueles recadinhos lá de sempre. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você gosta de cultura pop, deixa aquele like esperto, porque a gente tem bastante coisa aqui no canal. A gente vai falar muito de jogos, a gente vai falar de HQs, a gente vai falar de cinema, a gente vai falar de séries, muita coisa bacana. Então se você curte esse universo, fica aqui, fica comigo, Rodrigo Anselmo, show de bola. Galera, antes da gente começar a falar aqui do Liga da Justiça de Zack Snyder, vamos lembrar primeiro quem é Zack Snyder e como ele chegou nessa situação aí de lançar a sua versão do Liga da Justiça com 4 horas de duração. Então o Zack Snyder, ele já é um cineasta com uma assinatura muito conhecida, muito particular, que ele pega personagens de quadrinhos ou personagens da história e ele faz com que eles tenham uma visão mais endeusada. Então ele tem uma fotografia muito própria, ele tem uma linguagem muito típica dele, né, muito original dele. Então o Zack Snyder, ele já tem esse pé aí num mundo distópico, de fazer referências a um mundo que está acabando, ou de situações que são situações bem diferentes do que a gente geralmente vê em filmes de heróis. Então o Zack Snyder, ele foi convidado para fazer o Homem de Aço depois que a trilogia do Batman de Christopher Nolan, aquela lá que tem o Batman Begins, Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas Ressurge, terminou. Então depois que essa trilogia ela terminou, que era uma trilogia com o pé mais no chão ali, com o pé mais na realidade, ele foi convidado e ele seguiu mais ou menos essa mesma linha, lógico, que dentro de um mundo fantástico, mas ele seguiu essa linha de um pé um pouquinho mais na realidade ali. Tanto é que o Christopher Nolan, ele entra como produtor, ou produtor executivo, se eu não me engano, do filme do Homem de Aço. Esse filme eu particularmente gosto bastante, mas ele é um filme muito divisível. Tem gente que ama, tem gente que odeia, porque ele traz realmente o Superman com uma pegada que é uma pegada de um alienígena que chegou no planeta, com aquele lance de um cara muito forte, um cara que tem essa referência, que as pessoas vão ter uma referência dele como sendo um deus. E existem algumas situações ali nesse filme que deixaram os fãs ali meio divididos, até a cena final dele matando o General Zod também. Aí ele vai para Batman vs Superman, que ele traz o Ben Affleck como Batman, um Batman mais velho, um Batman que é referência ao Frank Miller ali, ao Cavaleiro das Trevas. Ele faz referência também à morte do Superman nesse filme, no Batman vs Superman, e outra vez é um filme divisível, tanto de crítica quanto de público. Faz dinheiro, mas não o dinheiro que a DC estava esperando. A DC estava esperando tanto para o Homem de Aço quanto Batman vs Superman repetir o sucesso lá da trilogia do Nolan e também o sucesso da Marvel. Só que aí vamos lá colocar as coisas do jeito certo. A Marvel nos quadrinhos já tem uma linguagem muito diferenciada da DC, então a DC tem uma linguagem própria nos quadrinhos. A gente não vai entrar no mérito aqui, que eu acho que eu particularmente não gosto dessas disputas de quem é melhor, quem é pior. Eu acho que tem ali para todos os gostos, para todo mundo pode se divertir. Quem gosta de Marvel, leia Marvel, assista os filmes da Marvel. Quem gosta de DC, leia DC, curta os filmes da DC, os jogos da DC. Quem gosta de tudo, leia Marvel, leia DC e seja feliz. Eu acho que esse lance da gente brigar, não tem, isso é entretenimento, vamos ser felizes. É muito melhor que tenham coisas bacanas tanto de um lado quanto para o outro, porque assim a galera, todo mundo, as pessoas podem ficar felizes lendo o que elas querem ler. Enfim, isso aconteceu, a DC não conseguiu repetir o mesmo sucesso, e aí ela vai numa terceira empreitada aí com Liga da Justiça tentar alcançar o resultado aí de Vingadores. O Zack Snyder, ele volta como diretor, ele produz o filme, 90% do filme, ou seja, ele grava o filme inteiro, né, 100% ele grava o filme, ele vai para pós-produção, ele tem um problema familiar, se afasta da direção do filme, e aí que o problema acontece. Eles convidam Joss Whedon, que é justamente o cara que dirigiu os filmes da concorrência, né, que dirigiu os filmes ali da Marvel, os Vingadores, né, que foram filmes
de muito sucesso, filmes que têm qualidade, são bons filmes, né? O Vingadores e o Vingadores a Era de Ultron, né? São filmes de sucesso. Então o Joss Whedon não era um cineasta desconhecido, uma pessoa sem uma biografia, não, ele já era um bom cineasta, né? Tirando, existe uma polêmica com relação a ele dentro do set de filmagem, inclusive do próprio Liga da Justiça, que Ryan Fisher, que é o Cyborg, ele entrou, na verdade, com acusações muito sérias com relação a isso. Não vou entrar no mérito aqui, porque não está terminado o julgamento, isso está em julgamento, então isso daí, depois de finalizado, a gente pode comentar a respeito disso, mas nesse momento não. Então existe essa polêmica e eu não vou entrar nesse mérito se realmente o Joss Whedon ele tem esse problema. Realmente o cara tem que ser punido mesmo. O cara tem que ser punido. Se o cara fez alguma coisa que não é devida, o cara tem realmente que ser punido. Mas não vamos entrar nesse mérito. Entrando no mérito do filme em si, da direção do filme, Joss Whedon ele vem com essa biografia dele. E eu acho que aí que está o problema. O problema a gente não pode colocar, porque o Liga da Justiça, que foi lançado por ele em 2017, foi um fracasso de bilheteria, foi um fracasso de crítica, foi um fracasso de público, foi um fracasso de tudo. Enfim, a gente não pode colocar na conta dele só o problema, porque ele entrou num estúdio que era o estúdio concorrente, que estava querendo dinheiro. Então a gente tem muita decisão, sim, que é decisão que veio dos empresários, de cara engravatado, de cara que estava pressionando ele para dar resultado, e muito provavelmente alguma reunião, faça a mesma coisa que você fez na Marvel, faça aqui, vai dar certo. Porém a gente sabe que são personagens diferentes, o universo é diferente. Ele foi lá e tentou reproduzir isso. Tem inclusive aquela grande polêmica do bigode do Superman lá, né? Que na verdade o Henry Cavill ele já estava gravando lá o Missão Impossível, ele estava de bigode e ele não podia, por conta do contrato, retirar o bigode. Eles retiraram digitalmente e ficou, olha, ficou horrível, ficou péssimo, ficou feio pra caramba. O negócio, nossa, uma das coisas mais bizarras do cinema é realmente o bigode do Henry Cavill como Superman. Graças a Deus esse negócio nunca mais vai ser visto na vida, espero. Um negócio feio, um negócio feio mesmo. E aí, esse foi um dos problemas. O Joss Whedon, para mim, o grande problema foi ele ter realmente pego esse trabalho, ele ter aceitado esse convite e ido lá gravar. Gente, não vamos nos enganar, não tinha como dar certo, porque era um filme que já estava 100% feito, de um cara que tem uma visão que já vinha de outros dois filmes, com uma visão muito particular. O Zack Snyder tinha uma visão muito particular. Você poderia ter colocado ali o Ridley Scott para dirigir esse filme, não teria dado certo, teria dado errado, não tinha como dar certo. Eles poderiam ter adiado o filme, feito qualquer outra coisa, sei lá o que eles poderiam ter feito, mas eles poderiam ter feito qualquer outra coisa, mas não dado na mão de outra pessoa para dirigir esse filme, porque é fato que esse filme ia sair a tranqueira que realmente ele saiu. Pois bem, o filme foi um fracasso. A partir daí, o Zack Snyder ele não ficou quieto, ele mandou, colocou em todas as redes sociais que ele tinha a versão dele, ele gravou muita coisa, lá tinha muito mais coisa bruta. Parece que ele, quando grava um filme, ao invés de gravar para um filme, ele grava como se estivesse fazendo 4 filmes, então ele gravou 4 vezes mais do que ele precisaria para fazer esse filme, então ele tinha muito material bruto. Os fãs entraram com uma petição, fizeram a campanha Release da Snyder Cut, ou seja, liberem a versão do Snyder aí, liberem a versão do Zack Snyder. Foi uma coisa super bacana, porque eles fizeram uma moção muito grande dentro da internet, fizeram fisicamente também, passaram com um avião, com cartaz ali em cima dos estúdios da Warner, falando, Release da Snyder Cut. Fizeram também uma campanha solidária, levantaram fundos para doar para uma instituição de combate à depressão e suicídio, muito bacana, isso muito legal mesmo, doaram essa grana. E os atores também entraram aí nessa petição, fizeram coro aí ao Zack Snyder e aos fãs para que essa versão ela fosse lançada. Aí vamos colocar aqui, eu particularmente acho que existem 3 pilares e 3 razões pelas quais esse filme foi lançado. Primeiro, o fracasso do Liga da Justiça de 2017 e a vontade da Warner ainda em ter o universo da DC coeso, um universo bacana nos cinemas. Segundo motivo que eu vejo para que isso tenha acontecido, realmente os fãs, eu acho que os fãs tiveram
uma voz muito forte aí, e a gente vê que cada vez mais, não que assim, vamos fazer a gosto do cliente, porque senão a gente tira um pouco da personalidade ali do diretor, mas é legal a gente ver que existe essa conversa. Vamos só fazer um paralelo rapidinho aqui, foi a mesma coisa que aconteceu no filme do Sonic, quando lançaram aquele design horroroso do Sonic, os fãs ficaram nervosíssimos na internet, os caras voltaram e renderizaram tudo de novo e lançaram um filme que foi um sucesso. Então eles viram uma experiência que deu certo ali com a Paramount, com o Sonic também, então isso daí também reforçou. E terceiro, a gente não pode ignorar o fato dos streamings terem ganhado muito força por conta do isolamento social, e a HBO Max, ela não tem a mesma força que o Disney Plus. Isso é fato, e eles precisam de um produto, e um produto forte, um produto cinematográfico forte. Eles já têm séries muito fortes, como Game of Thrones e tudo mais, mas eles precisavam de um produto que é um produto cinematográfico exclusivo, que fosse muito forte ali dentro. Então tudo isso culminou em vamos lá, vamos dar uma segunda chance aí para o Zack Snyder, vamos lá, vamos corrigir o erro que foi cometido lá atrás. Tanto eles assumem que é um erro, que eles praticamente, em todas as redes sociais, vocês veem que eles ignoram o filme agora de 2017, eles só fazem referência aí ao Snyder Cut. Então isso daí foi uma forma de trazer mais assinantes e também de manter esse universo aí, que tem atores que continuam com filmes, como é o caso do Flash, que vai ter um filme agora, solo, Mulher Maravilha, e o Aquaman também. Então tem aí a situação. O Superman ainda está naquele imbróglio ali. A gente sabe que o Ben Affleck afilandou, a coisa vai pro outro lado, né? Agora a gente vai ter o Robert Pattinson. É uma outra história. Bem, galera, agora é o seguinte, eu vou fazer aqui a minha avaliação com relação ao filme. Então, se você não assistiu o filme ainda, se você tem problema com spoilers, não assista daqui pra frente. Vai lá, termina, assiste lá o Snyder Cut, e depois você volta aqui, porque aqui eu vou falar, vou dar alguns spoilers. Lógico que eu não vou falar tudo, vou contar o filme inteiro aqui, que senão não faz o menor sentido, né? Mais fácil você assistir o filme, mas eu vou contar algumas coisas, porque é impossível fazer uma avaliação desse filme sem fazer referências a algumas coisas. Primeiro ponto é o seguinte, galera, esse filme ele já me ganhou logo no começo, porque logo no começo ele faz uma coisa que o filme de 2017 ele não faz. Ele faz uma referência direta ao fim dos eventos, ao final ali de Batman vs Superman, quando Mulher Maravilha, Batman e o Superman, eles enfrentam o Doomsday e o Superman morre ali. Então essa é uma referência, ele pega aquela cena final, lógico que com uma outra perspectiva ali, com a perspectiva da Mulher Maravilha ali, com a perspectiva da Lois Lane e de outras pessoas, da morte daquele momento em que o Superman morre. Quando ele morre, ele solta um grito, esse grito é ecoado pelo mundo inteiro, então todos sabem que o Superman ele morreu, e muito provavelmente esse grito ele ecoa pelo universo e chega até Apokolips, chega até o Darkseid, e aí ele já tem mais ou menos uma ideia de que a Terra não tem o seu maior defensor, que seria o kryptoniano Kal-El, não está mais presente ali, o que deixa a porta aberta para que ele venha para a Terra para buscar as caixas maternas, que nada mais são do que tecnologias que foram desenvolvidas para que ele pudesse conquistar a Terra e transformar a Terra em mais um dos seus mundos que ele conquistou, que ele destruiu ali, que é a grande missão ali do Darkseid, né? Ter mais planetas e ter um universo ali dominado por ele. Ele quer dominar o universo, essa que é a grande verdade. Esses caras aí, eles têm essa ideia aí de ficar dominando tudo, né? Pelo amor de Deus, né? O cara não vai fazer alguma outra coisa, faz uma pipoca, assiste uma televisão, vê uma novela, mas não, o cara quer dominar o mundo, né? Quer dominar o universo, coisa esquisita. Mas tudo bem. Voltando pro filme, isso daí já me ganhou muito bem ali no filme, eu achei que foi muito bacana. Outra coisa que é muito legal, você vê que a paleta de cores desse filme, ele tá uma paleta de cores que segue realmente Batman vs Superman e Homem de Aço. Então você consegue ver uma ligação muito forte entre esses três filmes. Você percebe que existe um fio condutor, uma linha ali que faz com que esses três filmes eles façam parte do mesmo universo, coisa que naquele Liga da Justiça de 2017 você não via. Então ele tem a mesma linguagem visual.
Outra coisa que me agradou bastante, gente, é que esse filme, nem falando tanto de história, mas de aspectos técnicos, como o Zack Snyder, ele teve tempo, deram para ele 4 horas, ele fez um filme com 4 horas, ele conseguiu dividir esse filme em capítulos, são 6 capítulos que têm seus nomes específicos e contam situações diferentes aí, né? Não vou entrar no aspecto de todos esses capítulos, a gente vai falar mais por alto aqui, mas uma coisa bacana é que, por conta dele ter esse tempo, o problema que eu via no Batman vs Superman, que era realmente todas as cenas serem cenas super emblemáticas, cenas que o tempo inteiro você tem uma trilha, o tempo inteiro faz uma referência a quadrinhos, agora você tem tempo para colocar cenas que são cenas mais tranquilas. Uma cena de diálogo, uma cena de uma pessoa na rua, uma cena de repente uma cena mais tranquila que realmente talvez seja um momento para fazer com que o telespectador ele descanse um pouco antes das grandes cenas, dos grandes embates. Então, 4 horas de filme, sinceramente, eu comecei a assistir esse filme com 4 horas, inclusive até aconteceu de acabar a energia aqui em casa, e depois eu fui assistir de novo e tal. Realmente, eu não senti essas 4 horas, não sei qual seria a minha experiência dentro de uma sala de cinema, mas em casa eu não senti que é um filme longo, um filme cansativo, não, para mim não me cansou, eu não me senti cansado em momento algum assistir esse filme, inclusive quando o filme quando você já começa a perceber que o filme está chegando ali no seu desfecho, você começa a pensar, o mesmo sentimento que eu tive assistindo O Senhor dos Anéis, nossa, mas já está acabando, não acaba, pelo amor de Deus, tem mais 5 horas de filme aí, eu quero mais histórias, então eu acho que 4 horas fizeram com que esse filme ele ganhasse muito o segundo e o primeiro filme. E aí a gente entra num ponto, por conta dele ter explicado algumas coisas e feito essa referência direta a esses 2 filmes, ele realmente endossa os 2 primeiros filmes e realmente faz com que Homem de Aço e Batman vs Superman, depois desse filme, eles se tornem filmes melhores. Eles passaram a ser filmes melhores. Eles passaram a ter uma importância, porque você vai assistir esses filmes pensando, deslumbrando o futuro ali. Outra coisa nesse filme, então a gente tem essa situação aí dessas caixas maternas, como eu coloquei para vocês, e a história basicamente é essa: o Darkseid quer vir e ele manda um cara lá, um capanga dele, que seria o Lobo da Steppe. O Lobo da Steppe está completamente diferente daquilo que a gente viu ali com o Joss Whedon, então agora ele tem uma armadura, ele tá uma coisa mais animal mesmo, a própria dublagem dele, posso estar enganado, mas pelo menos as falas, a forma como foi colocado, não sei se eles remasterizaram aquele áudio, mas dá um crédito maior, a forma como ele fala me lembra muito a forma como o Bane fala no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Entrando no aspecto dos personagens, acho que os personagens foram muito bem retratados. Vamos colocar aqui na ordem dos personagens que eu acho que tiveram a maior mudança e as mudanças mais significativas. O mais importante, e eu acho que é inegável, que o personagem que teve a maior alteração foi o Cyborg, que no primeiro filme, na versão do Joss Whedon, e que está insatisfeito porque ele ficou com as partes metálicas ali, lógico, algo terrível, mas que ele está insatisfeito por isso, mas não existe muita menção. Nessa versão do Zack Snyder, a gente já percebe que realmente é colocada a história que foi feita lá, desenvolvida pelo Marv Wolfman e pelo George Pérez, de que realmente a mãe dele morre, né? E aí ele fica muito triste, ele se sente culpado por conta disso também, ele culpa o pai também por conta disso, ele era um esportista, ele não conseguiu mais fazer isso, competir, né? Ele se isolou do restante da humanidade, e aí ele tem uma referência com o pai, inclusive até no final, uma coisa bem bacana que também é uma referência aos quadrinhos, que o pai dele também morre nesse filme, o pai dele também morre e tem essa referência, e ele é o fio condutor, porque ele é feito à base das caixas maternas, que são tecnologias ali desenvolvidas, que as 3 trabalhando juntas, elas fazem com que o Darkseid ele consiga vir à Terra e dominar a Terra, né? Então tem essa referência bem bacana. Então o Cyborg ele acaba sendo um personagem muito forte. Outro personagem que teve uma mudança significativa foi a Mulher Maravilha, que ela
se mostra forte aquela que tem que ser a grande mensagem da Mulher Maravilha, que é a mulher independente, é a mulher que vai ser heroína e que as meninas vão se espelhar e que vão realmente querer ascender e chegar nesse nível de heroísmo, de independência. Então isso ficou muito bacana, eu acho que eles devolvem à Mulher Maravilha o papel que ela realmente tem que ter. Então isso ficou muito bacana. O terceiro personagem que muda bastante aqui também é o Flash, que nesse filme, na verdade nessa versão do Joss Whedon de 2017, ele é aquele alívio cômico, é um personagem que chega a ser até irritante, eu vou ser bem sincero, que eu tenho vontade de pular cenas do Flash quando eu assisto a versão do Joss Whedon, de tanto que me irrita esse personagem, sendo bem sincero, dificilmente eu venho aqui para falar esse tipo de coisa, mas é irritante, e nessa versão é contextualizado e coloca o drama que o Barry Allen tem, porque na verdade ele usa o humor como uma válvula de escape por ser uma pessoa que tem problemas de relacionamento por conta dos poderes dele, por conta também ele tem o trauma da mãe dele ter morrido também, e ele também consegue salvar a Iris numa cena ali, é bem bacana. Então é legal isso, e ainda coloca aquele lance do Speed Force dele poder viajar tanto no tempo quanto em outros mundos ali, inclusive isso é muito mencionado o filme inteiro. E outra personagem que muda bastante, que não está ali junto necessariamente no time, mas que é tão ou mais importante que tudo, e no fim, aquela cena final que o Zack Snyder entrega pra gente do sonho do Batman, isso fica muito claro, que é a Lois Lane. A Lois Lane, ela é mostrada, retratada ali como uma personagem que está deprimida, que abandonou o trabalho dela por uma depressão, por ela ter realmente ficado muito baqueada pela morte do Superman, por várias razões, não só por ser uma pessoa que conhecer, por amar o Clark Kent, mas saber que ele realmente era uma visão de inspiração ali para o mundo inteiro. Então ficou muito bacana essa forma como a Lois Lane foi retratada. Outro personagem também que ficou bem legal, que teve a mudança, foi o Batman, que eu achei que na versão de 2017 ele é o tiozão que faz a piada infame naquele churrasco, e ele deixa de ser isso, ele passa a ser o Batman novamente. O cara que se arrepende daquilo que fez, ele foi numa cruzada achando que o Superman, que o Kal-El, Clark Kent, era realmente o Kal-El, né? Não Clark Kent, era realmente o problema da Terra, e ele realmente se arrepende disso, e ele quer realmente se retratar com o mundo e devolver ao mundo o grande salvador ali, o grande herói ali para o mundo. Então isso fica muito bacana, você tem uma postura que é uma postura mais madura e até uma postura mais otimista de um certo lado ali. O Alfred também tem um papel muito mais importante, porque ele também serve como base para essa nova equipe, então é ele que traz todas as pesquisas, que aconselha o Batman do Ben Affleck ali, então o Alfred também fica muito forte. E também, como não falar, né, o Superman, ele realmente vem com a cara de Superman, então enfim, a gente vê o que o Zack Snyder havia pensado, se bem que eu não sei se era isso que ele tinha pensado mesmo, ou se ele corrigiu isso daí no meio do caminho, né? Porque no Homem de Aço, ele era um cara que estava se descobrindo, Batman vs Superman, ele tinha as dúvidas, e nesse ele teve a segunda chance, e ele realmente entra como aquele herói, que é o herói que tem aquela visão de vamos resgatar, eu estou aqui para defender a Terra. E a cena final do filme, como eu falei, isso daqui tem spoiler, dele à frente da Liga da Justiça, olhando para o Darkseid, falando, ó, aqui não, aqui você não vai vir. É muito bacana. Inclusive, essa é uma referência até ao início do filme, quando eles contam a história da Era de Ouro dos heróis, em que você tem os Zeus, nossa, fantástico, os Zeus, a tropa dos Lanternas Verdes ali, as Amazonas, que, vamos falar a verdade, que são um show
à parte, as Amazonas são um show à parte nesse filme, elas ganham um peso muito grande. Então esses personagens fizeram com que o filme crescesse, a narrativa do filme crescesse, e realmente o fio condutor é basicamente a mesma história, porque é a mesma história, é o mesmo filme do Joss Whedon, só que com muitas camadas e explicando tudo, inclusive aquele sonho do Batman, daquele fim de mundo absurdo. Acho que agora aqui algumas menções que eu acho que tem que ser feitas. Primeiro, uma menção que eu achei fantástico, que eu acho que o Zack Snyder ele foi um cara muito bacana de trazer o Coringa do Jared Leto de volta e enfim entregar para ele o que ele infelizmente não conseguiu entregar no Esquadrão Suicida, porque o filme foi todo picotado, então a gente não sabe qual é a interpretação do Jared Leto como Coringa, porque o filme foi completamente picotado. Então pode ser que tenham cenas até bacanas dele e a gente não sabe. E ele ficou um Coringa muito legal, muito... nossa, de um mundo que tem uma referência muito grande até aquele filme, na verdade o jogo Injustice, ele tem uma referência muito grande, muito bacana ali. Outro personagem que eu acho que foi fantástico foi trazer o Caçador de Marte, John Jones, aparecer no filme. Eu acho que aquela cena dele conversando com a Marta, aliás, com ele interpretando a Marta, e conversando com a Lois Lane, falando para a Lois Lane voltar à vida, eu acho que é uma cena que acaba sendo uma cena muito emotiva. Eu não comentei aqui do Aquaman, porque para mim o Aquaman, eu particularmente gostei mesmo. Se tem uma das coisas que eu gostei do filme de 2017, é realmente a interpretação do Aquaman. Eles mudaram bastante coisa, algumas cenas eles trouxeram Vulco, algumas cenas com a Mera ali foram alteradas, né? Tem bastante coisa ali, mas eu acho que não era um grande problema a interpretação dele, tirando umas piadas, eles deram uma reduzida, eu acho que ficou bem bacana. Enfim, esse filme é um filme que chega em alguns momentos a te emocionar. Confesso que em alguns momentos me deu vontade de escorrer uma lagriminha do lado, por ser um filme realmente por conta de toda a história. E eu, fã, confesso, de DC, sempre li DC, gosto da Marvel, acho que é muito bacana, mas não é parte do meu imaginário, não faz parte da minha formação como leitor de quadrinhos, né? Gosto, acho bacana, assisto os filmes, respeito muito os personagens, acho que são personagens incríveis também, mas o que fez parte da minha vida sempre foi DC, e eu confesso que eu fiquei emocionado ao assistir esse filme. Eu acho que é uma carta de amor aos fãs mesmo, como foi o Crise nas Infinitas Terras ali no Arrowverse. É uma carta de amor e eu acho que é muito bacana. Eu fico muito feliz de poder dizer: existe um filme da Liga da Justiça. Agora eu posso falar, existe um filme da Liga da Justiça. Eu acho muito bacana. O recado que fica para mim é o seguinte: gente, tudo bem, existe um mercado, a coisa tem que vender, mas deixa o cara fazer o trabalho dele. Vamos, por mais que a gente tenha divergências ali, se você deixar, pelo menos você consegue ver um trabalho que é um trabalho redondo dentro daquilo que ele criou, daquilo que ele estava pensando. Muito bacana, acho que seguramente, para mim, é o que eu falo, é uma visão particular, uma visão de Rodrigo, certamente, se não o melhor filme de herói que eu já vi, para mim. Rodrigo, lógico, dentro da minha realidade aqui, achei um filme fantástico, espero ver isso no HBO Max, espero que os caras lancem um Steelbox, aí um Blu-ray, que eu possa ter isso na minha coleção também, porque eu achei muito bacana. Bem, galera, fico por aqui, esse vídeo foi mais longo, um vídeo aí que, além de ser um vídeo de um review de um filme tão importante, aí um filme importante para mim, para uma pessoa que curte DC, que sempre gostou muito de DC, acho que tem muitos amigos meus aí, acho que meu irmão também deve ter ficado emocionado assistindo esse filme, tenho certeza, porque ele também é muito fã da DC. Beleza, galera? Abraço a todos, não se esqueçam de curtir esse vídeo, não se esqueçam de compartilhar para os colegas. Fico aqui, abraço e fui!